Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia a base de como a gente se enxerga. A noção de que o nosso livre-arbítrio, sabe, nossa capacidade de escolher, pode ser, na verdade, uma grande ilusão. Sabe aquela pergunta que parece que sempre existiu? Nós realmente temos livre-arbítrio? As escolhas que fazemos no dia a dia são genuinamente nossas? A perspectiva que vamos explorar agora não foge dessa questão, não, muito pelo contrário. Ela dá uma resposta bem direta. E a afirmação central vem assim, ó, na lata. A ideia é que, se a gente olhar bem de perto, nossas ações não são livres, elas são compulsórias, ou seja, não temos livre-arbítrio algum. É uma afirmação bem forte, né? Então vamos por partes para entender como se chega a essa conclusão? Para a gente começar a entender essa ideia, o argumento parte de duas forças que são as mais básicas de todas, que governam toda a vida: a busca pelo prazer e a fuga da dor. A lógica é a seguinte: toda criatura viva, desde uma planta que se vira buscando o sol até um ser humano, é controlada por essas duas rédeas. É a força motriz universal. Pode até parecer simples demais, mas as implicações disso são, na verdade, bem profundas. Agora, olha só a distinção que a gente costuma fazer. De um lado, um animal, agindo por puro instinto para evitar a dor imediata. Do outro, um ser humano, fazendo o que parece ser uma escolha super complexa e consciente, aceitar uma dor agora por um benefício lá na frente. Isso parece uma prova clara de livre-arbítrio, certo? Mas é aqui que veio o pulo do gato. Essa perspectiva argumenta que mesmo a escolha humana é no fundo só um cálculo. A gente simplesmente subtrai o sofrimento de agora do prazer que se espera no futuro. Se o resultado for positivo, a gente age. Não é liberdade, é quase uma operação matemática, só que com uma capacidade de cálculo mais sofisticada. Então, ok. Se não são nossas escolhas livres, o que é que nos define? A resposta, segundo essa análise, está em 4 fatores que nos determinam, que nos moldam por completo, sem que a gente tenha qualquer controle sobre eles. E essa metáfora do oleiro e do barro ilustra isso perfeitamente. A ideia é que somos como barro, passivamente moldados por essas 4 influências, sem poder escolher nem a matéria-prima de que somos feitos, nem as forças que nos dão forma. Tá, e que fatores são esses? O primeiro é a nossa origem. O segundo, o caminho invariável que essa origem segue. O terceiro é a influência do ambiente. E, por fim, as forças externas, as imprevisíveis. Juntos, eles constroem a totalidade de quem somos. O primeiro fator, a origem, é a nossa matéria-prima. Pensa no nosso código genético, nas tendências, nos traços que a gente herda dos nossos antepassados. É o ponto de partida sobre o qual a gente não tem absolutamente nenhum controle. Ele simplesmente nos é dado. O segundo fator é o desenvolvimento que essa origem vai seguir, e não tem como ser diferente. É como um grão de trigo, ele só pode crescer e se tornar um pé de trigo. Ele não tem a opção de virar arroz. Da mesma forma, nossa natureza fundamental segue uma ordem de causa e efeito que está além do nosso controle. Agora o terceiro fator, é aqui que a nossa formação começa a ser ainda mais influenciada por fora: o ambiente. Assim como a qualidade do trigo depende do solo, do sol, da água, os nossos gostos, valores e desejos são profundamente moldados pela sociedade em que a gente vive. E por último, o quarto fator, as forças externas. Aquelas que são aleatórias, são os eventos imprevisíveis da vida, sabe? Os desafios, as oportunidades, as crises. Tudo aquilo que nos atinge e nos altera, muitas vezes de formas que a gente nunca poderia prever. Certo. Com esses 4 fatores em mente, vamos para um nível um pouco mais profundo. Vamos explorar como essa perspectiva explica a própria natureza da existência e o que está por trás de tudo: o desejo. Para a gente entender o desejo, a fonte que estamos analisando usa uma metáfora poderosa, a do vaso. A ideia é que o vaso é a única coisa que realmente foi criada. Ele representa esse desejo fundamental de receber plenitude, prazer, vida. É a essência de tudo que existe. E é lógico, né? Se existe um vaso, um desejo de receber, tem que existir algo para preencher esse vaso. Isso é a luz. A luz é a plenitude, o prazer, a vida que vem para satisfazer o desejo do vaso. É uma dinâmica básica de desejo e preenchimento. E aqui que a ideia fica realmente interessante. Toda a diversidade que a gente vê no universo, de uma pedra a uma planta, de um animal a um ser humano, não passa de diferentes níveis de intensidade desse desejo único de receber. Um desejo pequeno se manifesta como um mineral. Um desejo muito mais complexo se manifesta como um ser humano. Certo, depois de tudo isso, a questão principal ainda está no ar.
Se somos moldados por esses fatores e somos, na essência, diferentes níveis de um mesmo desejo, onde é que fica a nossa escolha? Onde, em tudo isso, a gente encontra liberdade? Pois é, se a nossa natureza é herdada, nosso desenvolvimento já está traçado, nosso ambiente nos molda e nossas ações são só cálculos de prazer e dor, onde é que está a liberdade de escolha no meio de tudo isso? E aqui vem a resposta. O único ponto de poder que, segundo essa linha de pensamento, a gente realmente possui. A única escolha real na vida seria a escolha da nossa sociedade, do nosso círculo de amizades. A lógica por trás disso é bem direta, na verdade. Se o terceiro fator, o ambiente, tem um poder tão grande de nos moldar, então escolher ativamente esse ambiente é o ato mais importante que podemos fazer. Ao escolher com quem nos associamos, estamos, na prática, escolhendo as influências que vão nos definir. Em outras palavras, estaríamos escolhendo o oleiro que vai moldar o nosso barro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final muito poderosa. A liberdade, então, não estaria em cada pequena ação, mas naquela única grande escolha que realmente importa. A escolha do ambiente que vai determinar todas as outras ações. Sendo assim, se o ambiente nos define, a questão que fica é: quem, no fim das contas, estamos escolhendo nos tornar?